O amor. Beleza, gente, a hora certa agora, 8h32 aqui em Rio Paranaíba, 8h32, como anunciado. Então, hoje teríamos aí a presença do prefeito, o Valdemir, e também da secretária municipal de saúde aqui de Rio Paranaíba, Márcia Elaine, nesta quarta-feira, 17 de março, ano 2021, agora 8h33, ao vivo também pelo nosso Facebook, e eu acho também que agora a gente entra em cadeia aí com a nossa outra rádio, a Máximos FM. Deixa eu cumprimentá-los aqui comigo, o Tepira, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Silvano. Primeiramente, eu gostaria, sempre eu faço, de agradecer ao nosso orientador maior, que é Deus, por ter nos dado mais essa oportunidade de estar aqui no rádio, levando a mensagem de fé, de esperança ao nosso povo querido de Rio Paranaíba. Muito bem, comigo também a Márcia Elaine, secretária municipal de saúde. Bom dia, Márcia. Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Paranaíba. Hoje a gente está aqui, né, junto com vocês, né, pelos meios de transmissões, para a gente falar um pouco como da nossa situação, que está a saúde, Silvano. Porque já faz uns dias, né? Na verdade, tem 30 dias que eu estive aqui e a gente conversou bastante sobre a saúde do município. Muito bem, tá aí. Acho que esse ano, né, depois da posse aí, né, prefeita, primeira vez aqui nas nossas rádios, aqui no programa, né, para a gente bater esse papo aqui. Infelizmente, né, não muito bom, numa situação não muito boa, né, prefeito? Porque estamos vivendo aí essa pandemia já há mais de um ano, e agora com essa onda roxa, né? E vai vir um novo decreto aí, eu já dei uma olhadinha aqui mais ou menos por cima, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo decreto, né, prefeito? Sim, então, Silvano, primeiro te pedir desculpa, porque você até tinha me mandado uma mensagem no começo do ano, para a gente estar falando aqui, depois desse segundo mandato, e eu acabei me esquecendo, não te retornei, te pedi desculpas, mas eu gostaria de continuar cumprimentando, Silvano, cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio Paranaíba, pela Máximos FM, você de Rio Paranaíba, você que está na zona rural neste momento, um momento muito difícil, um momento de reflexão, mas vamos ter fé que as coisas vão melhorando a cada dia, se Deus quiser. Cumprimentar também o Rogério, diretor da rádio, em nome de quem cumprimenta a todos que trabalham aqui neste importante meio de comunicação que leva informação e entretenimento a todas as pessoas. Cumprimentar a minha secretária de saúde, a Márcia, através dela, cumprimentar toda a equipe de saúde que vem trabalhando incansavelmente na área da saúde, dia e noite, para o nosso povo de Rio Paranaíba. Cumprimentar o secretário meu de governo, que é o Valtim, que vem trabalhando muito também nesta área, na questão do Covid. Através dele, cumprimentar a todos os nossos funcionários públicos. Também não poderia deixar de agradecer, levar um abraço ao nosso diretor da UFV, Campus Rio Paranaíba, o Renato Ruas, e ao professor Rubens Paza, e a toda a sua equipe, e agradecer o excelente trabalho e desempenho em nosso município com a realização de exames. Os exames são muito importantes para identificar o positivo nos primeiros dias e assim a pessoa não contaminar outras pessoas. Então é muito importante essas pessoas para nosso trabalho no dia a dia.
Muito bem, acho que para a gente começar, antes da gente entrar propriamente dito aqui nesse novo decreto que vem por aí, a Márcia poderia fazer um resumo, Márcia, aí de como que está, né, o andamento. A gente tem conversado muito com a Márcia Jordão, a Vanilda, mas você, como secretária, como gestora aí da pasta, poderia fazer um apanhado, falar um pouquinho sobre como que está, né, aí a campanha. Tem aí a campanha de vacinação acontecendo essa semana na zona rural, né, quinta-feira volta na parte da tarde aqui na cidade. Você fazer um resumo aí de como que estão os trabalhos da saúde em relação à pandemia, Márcia. Então, Silvano, hoje, assim, nós, saúde, que eu não falo saúde sozinha, né, é nós, né, porque eu tenho uma equipe que, como o Valdemir mesmo disse, a gente, nesses últimos tempos, né, ano passado e esse ano mais intensivamente, a gente tem feito um trabalho árduo, né, para que a gente possa estar colhendo um pouco de resultados, para que a gente possa estar tendo uma melhor disseminação desse vírus no município, né, para a gente conter essa transmissão dele. Eu fiz um resumo dos últimos 75 dias desse ano, que a gente está, foram 75 dias que a população está ciente, que a gente viveu momentos muito difíceis e hoje ainda não podemos deixar de pensar e de ver o que a gente está vivendo essa pandemia como um momento difícil. Jamais a gente pode estar imaginando e pensando que hoje a gente tem 28 pessoas positivas, né, como é do conhecimento da população. Hoje nós estamos com 28 pacientes positivos e 85 monitorados. Mas, em compensação, nós temos 3 pacientes em clínica médica internado e 1 na UTI. Então, assim, nós não estamos numa situação tranquila. Esse número 28 pacientes positivos nos deixa com uma não tranquilidade, mas a gente deixa um sinal de alerta que todas as nossas ações, que foram feitas, a gente agora está começando a colher um pouquinho desses frutos desse trabalho, né? Que foram através dos decretos, através da equipe de monitoramento, que a gente sempre faz esse monitoramento quando a gente pega o resultado positivo. A gente faz essa busca ativa dos contatos, né? Isso é extremamente importante para que a gente tenha controle e a gente consiga estar diminuindo essa transmissão do vírus. Então, a gente, nesses 75 dias, Silvano e a nossa população, eu vou passar agora como que foi esses 75 dias dentro do nosso município. Nesses 75 dias, nós monitoramos 1.634 pessoas. Dessas 1.634 pessoas, nós realizamos 1.394 exames. Foram testes rápidos, testes do SUAB. Então, esses exames a gente disponibiliza para a população sem custo nenhum. Nós, aqui no nosso município, como o Valdemir mesmo disse, a gente tem um fator extremamente positivo, que é o nosso laboratório da UFV, que são os parceiros da saúde, importantíssimo, porque a gente sempre pôde e sempre conta com essa disponibilidade lá. A gente tem um número praticamente fixo de exames que a gente faz diário. Porém, quando a gente tem qualquer dificuldade a mais, sempre... o Rubens, ele abre esse leque maior para a cidade, ele disponibiliza um número maior de exames, o que faz e o que nos possibilita que a gente, no máximo, até o 6º dia, quando esse paciente ele chega para nós com qualquer sintoma, no máximo, no 6º dia, a gente já está com esse resultado positivo na mão, a gente já está passando para a pessoa já está ciente que E, com isso, a gente pode estar acompanhando e fazendo um tratamento melhor com esse paciente, para que ele não caia em hospitalização. Continuando, Silvano, desses 1.394 exames que foram realizados, a gente tem 407 pessoas positivas,
nesses 75 dias, nós tivemos 407 pessoas positivas. Isso para nós foi de grande espanto quando a gente começou a fazer os nossos estudos, que a gente percebeu que a gente viu esse número de 407 positivos em 75 dias. É extremamente preocupante essa quantidade, e desses 407, infelizmente, nós temos 9 famílias enlutadas, 9 famílias em sofrimento com a perda dos seus entes queridos. É um número para nossa saúde extremamente de uma enorme preocupação, que hoje eu quero deixar muito claro para nós, população do Rio Paranaíba, para nós, população da nossa área rural, que isso para nós é um número extremamente alto, tanto para nós como para os meios também que a gente trabalha, que é o COIS, né, que são profissionais da saúde, a nossa superintendência, que também tem o comitê que avalia os municípios. Então, não é nós, Rio Paranaíba, que só nos avaliamos. Não, nós tem o Estado também que avalia todos esses dados nossos. E o Estado, ele, pela nossa população de 8 mil, 9 mil habitantes aqui e um pouco mais zona rural, então a gente hoje tem no IBGE como 13 mil habitantes. Para o Estado, isso aqui é um Estado roxo. A gente já ultrapassou todos os limites que a gente podia ter tido de positivo nesse período de 75 dias. Porque quando a gente vai fazer um comparativo, Silvano, no dia 2 de janeiro, nós começamos o ano de 2021 com 4 pessoas positivas no município e 19 pessoas monitoradas. Então, praticamente, a gente estava numa zona de conforto. A saúde estava completamente, a gente estava de sobrealerta, de sobreaviso, sempre monitorando, sempre com o nosso centro de atendimento aos pacientes do Covid, né, que fica na Academia em Saúde, ao lado do PSF São Francisco. A gente sempre nós começamos em julho do ano passado esse centro, e a gente vem trabalhando com a população para que qualquer sintoma, as pessoas procurem o nosso serviço de saúde. Então, quando começou janeiro, a gente imaginou que a gente ia ter um ano mais tranquilo da gente poder dar continuidade nos nossos trabalhos com o Covid. Mas tamanha surpresa foi nós que, nos primeiros 15 dias de janeiro, a gente já tinha 35 positivos e 129 monitorados e 45 pessoas fazendo exames. Então, em 15 dias, é um número muito alto para a gente estar tendo esse número enorme de pacientes. Quando você faz um comparativo 2020, que nós trabalhamos 9 meses, né, na pandemia, que começou em março de 2020, quando você faz uma buscativa desses 9 meses, a gente teve, nesses 9 meses, nós tivemos 484 pessoas positivas. Então, em 9 meses, o município de Rio Paranaíba teve 484 pessoas positivas. E a gente monitorou 2.928 pessoas. E a gente também, nesses 9 meses, nós tivemos 9 famílias enlutadas, 9 famílias que perderam seus entes queridos. Então, assim, quando a gente fala que em 9 meses nós tivemos esse número, e quando a gente chega em 2021, que em 75 dias, praticamente nós tivemos os mesmos números de pessoas, nós temos 9 óbitos, 407 pessoas positivas e 1.634 pessoas monitoradas. Esses dados é que levou o Estado a colocar nós na zona roxa, porque, infelizmente, nós estamos na zona roxa. É um período que a população precisa, e precisa muito de se conscientizar, de começar a mudar, fazer mudanças de hábito, porque nós não podemos mais ter uma vida normal. Infelizmente, a gente tem uma vida cheia de restrições, uma vida que nós precisamos nos pautar, que a gente vive uma pandemia.
E essa pandemia percebe-se notoriamente com todos os dados que a gente tem em mãos, que a gente já passou para a população, que essa pandemia, em 2021, ela veio completamente diferente. Ela veio com um vírus extremamente agressivo. Só pelos dados e pelos números que a gente mostra, que a gente demonstra nos nossos boletins, a população pode se inteirar que esse ano a gente vai viver dias muito difíceis. Se todos nós, né, cidadão, nós, população, nos conscientizar do uso direto da máscara. Nós, cidadão, precisa de pensar que a máscara, hoje, simplesmente um vestuário. A partir do momento que você se usa, se vai fazer sua higienização, se toma banho, se veste, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que estar com a máscara na mão. Ela não é mais se necessária, não, ela é extremamente necessária, extremamente a higienização. E o principal é a gente saber usar todas as nossas necessidades diárias, como alimentação, como vestiário, como questão de banco, como qualquer questão que você tenha necessidade de ir e vir em vias públicas, que a gente tenha esse extremo cuidado de estar se posicionando, de estar vendo qual é a melhor situação, qual é o melhor horário para você ir num ambiente que tem um número maior de pessoas. Você precisa de se conscientizar disso, porque nós estamos vivendo um momento extremamente sério. A gente tem todos os dados. Nós da epidemiologia, a gente trabalha com dados, a gente estuda esses dados. Ontem, quando o Valdemir chamou nós, gestores, né, para estar fazendo essa reunião, a gente fez a reunião e concluiu, como o Valdemir vai comentar sobre o decreto, mas a gente precisa de deixar bem claro que a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que ter esse entendimento que o decreto ele não está colocando você para ir, né, te incentivando para você ir para as vias públicas, para você se aglomerar. Não, ele está sim, é um decreto que veio para estar ajudando a nossa população, para estar ajudando a nossa população de comerciante, a parte econômica do município, porque nós, saúde, não só vemos a parte da saúde, mas a gente vê também o social, a gente também vê o econômico, e é nessa junção de todos esses dados que a gente precisa, nós, cidadão, de ver e nos conscientizar de qual realmente é a necessidade que você tem. No momento que a gente flexibiliza, no momento que a gente tenha outras atitudes, a gente precisa também de estar ciente dessas coisas. A população precisa, sim, ser nossa parceira da saúde, ela precisa, sim, estar sempre de mãos dadas com a gente, porque nós sozinhos, a gente não consegue, infelizmente, de obter positividade se a população não aderir. Tudo que a gente vem nos meios de comunicação, aqui na rádio, que a gente vem conversar, que a gente vai passar para a nossa população, pensando e querendo o bem-estar dessa população, querendo que a gente não tenha percas dentro do nosso município. Então, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente planeja, dias e dias de trabalho, a gente está voltando à nossa população, ao nosso povo, ao nosso Rio Paranaibano. É com muito carinho que a gente trabalha para o nosso povo. E é pensando nisso, na felicidade deles, no bem-estar deles, que a gente publica decreto, que a gente faz decreto. Se eu não me engano, nesses 75 dias, eu acredito que é em torno de 5 a 6 decretos que a gente fez. Todos esses decretos a gente fez pensando na saúde da nossa população. E todos esses estudos, tudo que nós disponibilizamos, a UFV, que veio trazendo para nós os exames. Então, tudo esse conjunto de pessoas, de saúde, de entidades que nos ajudam, pensando no bem-estar da população. Então, é o momento da população estar
né, valorizando esses agregados, valorizando esse pessoal, essa união de várias junções de saúde, da gestão, da administração, da UFV, é hora deles dar uma resposta positiva para a gente, que a gente trabalha muito, não é pouco não. Você monitorar 1.634 pessoas em 75 dias, isso a gente tem uma gama de profissional atrás disso aqui. Fazer 1.394 exames, que é teste rápido, envolve o nosso laboratório, que é o SUAB, envolve o laboratório do UFV. Então, isso é muito trabalhoso. Isso não é uma coisa simples. Ah, fui lá, colhi. Não, por trás da pessoa que colhe, atrás desse positivo, tem uma gama de profissional que está trabalhando em favor dele. Silvana, agora, eu acredito assim que a população ficou bem claro os dados. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar. A gente da Secretaria de Saúde está sempre à disposição. Sempre que tiver alguma dúvida, alguma necessidade, a gente está trabalhando. Esses dias, como é a onda roxa, a gente só está trabalhando interno, a gente está agendando as pessoas que procuram a Secretaria de Saúde, não as unidades de saúde, o hospital e o Covid. Esse não, esse é porta aberta, com demanda espontânea. Mas como a gente trabalho interno, nós está na Secretaria de Saúde todos os dias. A equipe do monitoramento também, eles ficam 24 horas com os telefones, né, à disposição de quem está sendo monitorado. Então, assim, precisou, nós temos os nossos telefones, tem os das unidades, tem os da Secretaria de Saúde, que entre em contato com a gente, que tenha dúvida, que tenha qualquer necessidade, nos procure. Porque o momento que a gente está vivendo, quanto mais informação nós podemos passar e estar conscientizando a nossa população, é um ganho muito grande para a gente, porque eu acredito que quando o cidadão ele está bem informado e ele sabe de onde ir e vir para estar tendo essa assistência, isso é importantíssimo, porque quanto antes essa pessoa nos procure para o atendimento, a maior chance dele não ter nenhum agravamento é muito maior. A gente precisa de que qualquer sintoma que esse paciente tenha, se ele tem uma tosse repetitiva, se ele tem um nariz escorrendo, se ele tem uma dor de cabeça repetitiva, que ele venha até as unidades de saúde, que ele venha até o centro do Covid, que ele vá passar por um profissional médico, para que esse profissional médico vá avaliar ele, para que a gente já comece a monitorar essa pessoa, para ver como que é os sintomas dela e que ela faça o exame. Isso é de extrema importância, que a população conscientize e que ela chegue para nós nos primeiros dias do sintoma. Quando a gente pega um paciente que ele entra no hospital, que a gente vê na notificação dele, que ele tem 7, 8 dias que ele está com aquele sintoma, infelizmente, esse paciente ele já chega para nós um pouco tardio. A gente quer receber esse paciente com sintomas de 2 dias, de 3 dias. Isso para a saúde é de fundamental importância, que ele venha, mas ele venha precoce, ele venha no início dos sintomas. Hoje, nós não podemos imaginar assim, não, mas é uma gripe, vai passar. Não imagina dessa forma, não põe na cabeça e não pensa, se você tem sintomas gripais, no primeiro, no segundo dia, nos procure a saúde, a gente tem nossos profissionais, hoje todas as unidades têm médico, o hospital 24 horas, o centro do Covid 8 horas diário. Então, a gente tem uma gama de profissionais que está à disposição da nossa população. E a gente precise, e eu peço muito, isso eu enfatizo em todas as vezes que eu venho aqui, qualquer sintoma, nos procure no primeiro, no segundo dia. Não fique em casa com sintomas gripais. Hoje é extremamente perigoso. Muito bem, tá? Então, né, a fala da Márcia, acho que ficou muito bem claro, né, para vocês ouvintes que estão aí em casa, nos acompanhando aqui através da 99.5 e também aí da nossa página no Facebook, você também aí na Máximos, como ela diz, qualquer dúvida, né, entre em contato aí na Secretaria Municipal de Saúde, que hoje está funcionando na João Leandro, né, provisoriamente, né, abaixo ali da Caixa, né, Márcia? Porque Isso. a sede mesmo está em reforma, né? Mas qualquer dúvida, só procurar, viu, gente? Beleza, muito bem. Vamos
Vamos falar então aí deste novo decreto que ainda não foi publicado, né, prefeito? Vai ser publicado ainda? Sim, após nosso diálogo aqui, nossa conversa com a nossa população sobre o Covid, sobre essa pandemia, já vai ser publicado o decreto. Eu queria fazer um comentário, a Márcia colocou os números aqui, e por que nós estamos trazendo hoje esse decreto aqui. A Márcia falou de 75 dias, o trabalho que foi feito, os números que foram apresentados, né? E um trabalho muito sério, muito importante, na área da saúde, na coordenação da Márcia, que faz um excelente trabalho, juntamente com suas equipes. Mas dizer especificamente do primeiro decreto aqui, que eu digo primeiro de muitos, mas foi dia 1º/2, decreto 555, que foi o primeiro decreto ali mais, que foi o toque de recolher, né? E depois, no dia 5, especificamente 5/2, a gente teve que fazer uma restrição maior, devido a esses casos foram aumentando, como a Márcia disse, de janeiro para cá, em fevereiro a coisa se apertou mais, e a gente fez aquele decreto de restrição de atividades, ficou somente o essencial, em 5/2, né? Já em 12/2, a gente regulamentou a questão dos velórios, que estava tendo uns problemas lá, questão de horário e tudo mais, a gente fez a regulamentação. Já em 18/3, o decreto 565, a restrição de atividades e a lei seca, que nós implantamos 18/2. E aí, o que acontece? Depois nós implantou esse decreto em 18/2, colocando até a lei seca, e aí nós tivemos um problema aqui com as cidades vizinhas, principalmente no cordão umbilical nosso, que é São Gotardo, que nós dividimos ali em Guarda dos Ferreiros, e com esse decreto nós ficamos fechados, as nossas, todo o nosso Rio Paranaíba, só ficou o essencial, e nós tivemos um problema que lá ficou aberto em São Gotardo, né? E aí ficava do lado da avenida de cá, São Gotardo aberto, do nosso lado fechado, e também Rio Paranaíba fechado. E a gente percebeu que o nosso povo estava muito indo para São Gotardo comprar as coisas, porque estava fechado em Rio Paranaíba, quase todas as atividades, só ficou essencial. E aí eu fiz essa observância e troquei uma ideia com São Gotardo, para a gente trabalhar, sempre a gente trabalhar mais unido, mas não teve possibilidade nesse momento de trabalhar unido. Então, diante disso aí, e vendo outras situações, aí no dia 26 eu já pensei que dia 1º o pessoal, que sempre eu pago lá na prefeitura dia 30, dia 28, eu falei, não, a gente vai ter o pagamento, e o pessoal fim de mês recebe, começo de mês, juntou aquilo tudo ali, eu falei, tem que fazer uma flexibilização nesse sentido aqui. Aí a gente, dia 26/2, fez a flexibilização de todo o segmento, né? Devido a essa situação. Aí fez a flexibilização, aí o pessoal voltou a trabalhar no nosso comércio aí, e compras e tudo. Aí já veio dia 5/3, já veio a onda roxa. Aí a gente teve que fazer outro decreto em 5/3, acompanhando a onda roxa, né? Então a gente ficou dessa forma. E depois, 11/3, eu já fiz mais uma flexibilização, que é o delivery e a retirada no balcão dos comércios, né? Então, por que eu estou fazendo esse relato aqui? É porque é o seguinte, nós começamos lá em 1/2, mas a restrição foi 5/2, hoje é 17/2, então 40 e poucos dias que nosso povo de Rio Paranaíba, nosso comércio, nosso povo em todo segmento, não tirando essenciais, que estão sofrendo com essa situação. Mas nós fomos obrigados a fazer esse decreto lá atrás, que muitos reclamaram, muitos xingaram. E eu falo aqui, não adianta ficar reclamando e xingando lá fora. Nas redes sociais, eu costumo dizer nas internets da vida aí, que fica levando coisas que não deve levar nas internet ali. Não sabe o que está acontecendo. Ele sabe quantas reuniões que nós fizemos nesse período aí. Foi 6 reuniões com os prefeitos da região, 2 reuniões que eu fiz com o governador, 1 reunião com o secretário de Estado de Saúde. Para quê? Para ver todas essas situações. Então, nós tomamos providência lá no começo de fevereiro, devido a essas ações, e devido a esse trabalho na nossa equipe de saúde, coordenada pela Márcia aqui,
Você viu os números que ela falou aqui, ó, 1.374 exames, 1.634 monitorados, em 75 dias, 407 positivos. Hoje, quais são os números? Baixíssimos. Então, nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos, vamos supor, melhor na situação da saúde, com menos casos, para a gente dar uma flexibilizada no pessoal nosso para gerar a economia também, senão onde vamos parar? Mas para a gente fazer isso, eu volto a dizer, como a Márcia disse, fez a flexibilização, agora nós... Não é isso. Nós vamos ler o decreto agora, Silvana, eu peço que você faça essas leituras, nós vamos comentando, mas o que acontece? Esse decreto agora, o 582, de flexibilização de atividades, mas está tudo aí com restrições também. Se você me perguntar o que mudou da onda roxa, praticamente vai mudar aí, academias, barbearias e salão de beleza. O resto está mais ou menos dentro da onda roxa ali. Porque a onda roxa diz para retirada no balcão na loja. Aí a gente deixou, flexibilizou para abrir a loja, vamos supor, falando assim. Ele vai lá no balcão também retirar, no balcão da loja lá dentro. Mas tem que entrar de 1 a 1. Isso a gente vai fiscalizar, porque a gente flexibiliza aqui, aí depois eles relaxam lá. Se relaxar, vai ter problema depois, que vai ter outro decreto restringindo tudo de novo, aí volta essa condição todinha, e muitos falaram, isso aí não adianta fazer isso não. Está aqui os números não mentem. Por que esses números aumentou, eu acho, de janeiro para cá? O pessoal saiu fim de ano, entendeu? E foi para fora, e veio, e muitas das vezes deve ter trago problema. Aí veio, carnaval também saiu para fora. Esses aqui são os problemas. Mas eu acho que o problema maior, eu acho que no comércio a disseminação é mínima. Por quê? É muito mais complicado você ver nessas cidades maiores, não é o caso nosso, mas esses ônibus coletivos lotados de gente. Qual que é o problema maior? É nesse coletivo, né? O cara entrar no comércio ali, ele está individual, foi ali, fez a compra e foi embora. Agora, a gente vai comentar aqui que quem vai no supermercado fazer compra não vai com a família, não. Vai uma pessoa só no supermercado para não aglomerar, para fazer compra. Então, tudo isso está marcado no decreto aí. Então, eu quis fazer essa explicação aqui para que dizer para a população que você imagina se daqui 15 dias essa onda roxa permaneça mais 15. Aí como que vai ser feito? Então, a gente vai aproveitar esse... eu chamei a Márcia, chamei todo o pessoal nosso, a região, conversando com os prefeitos. O prefeito de Patos está sofrendo demais. Patos não tem jeito mais. Então, hoje a Márcia colocou os números nossos, nós estamos mais tranquilos. Nós não estamos na linha de conforto, nós estamos mais tranquilos. É onde a gente possibilita atender o nosso povo na questão dos comércios, na questão da economia. Então, nós temos que fazer um balanço disso aí, para a gente trabalhar com responsabilidade. Eu trabalho com muita responsabilidade, não faço as coisas alheias, não. Eu procuro todo segmento, procuro entender, sempre olhando as situações. Foi 2 reuniões com o governador, buscando essas situações para o nosso município. Então, nós temos que ver que a onda roxa é para o estado inteiro, mas o seu município, você pode readequar ali de uma maneira que você acha que convém, senão você vai ter problema também, né? Então, Silvano, vamos começar aí no decreto e nós vamos dialogando aí. A gente vai lendo aqui e o prefeito Meisa Márcia vai comentando bem assim, objetivamente, porque o nosso horário aqui também é um pouco meio apertado. Mas isso. Vamos lá, ó, esse novo decreto que vai ser publicado, né, logo mais, que tem por finalidade, né, permitir aí o funcionamento ordenado das atividades comerciais com intenção de manter a estabilidade econômica e os índices de emprego no município, podendo ser revisado a qualquer momento, baseado na realidade da região, no que tange ao crescimento no número de casos e falta de leitos disponível. Então, o capítulo 1 do funcionamento aí de atividades e eventos. Em razão da situação de emergência em saúde pública, ficam mantidas todas as disposições contidas nos decretos municipais anteriormente publicados, que não colidirem, né, com o presente decreto. Permanecem proibidas as seguintes atividades: casas noturnas, pubs, boates e similares,
Como é que lê aqui? Isso aqui? Playground. Ajuda aí, Márcia, vai ajudando nós aí. Áreas comuns, playground, salões de festas, piscinas e sauna, áreas de lazer públicas, tais como quadras esportivas, complexos de esporte e lazer, academias ao ar livre, né? Então, isso aqui é o que fica proibido, né, prefeito? Sim. Bom, fica da mesma forma proibida a aglomeração de pessoas em praças e parques, além de eventos públicos ou particulares. Parágrafo único, fica fixada a multa de 1.000 UFMS, Unidade Fiscal Municipal, ao responsável pela realização de festas e multa individual de 100 UFMS, Unidade Fiscal Municipal, para quem estiver presente nas festas ou eventos, bem como ficarão sujeitos a responder pelo crime de propagação de doença contagiosa prevista no artigo 268 do Código Penal. Do funcionamento das atividades, artigo 5º, consideram-se funcionamento das atividades assim tratadas por este decreto e pelos decretos municipais que anteriormente dispuseram de medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus e de forma complementar as disposições do presente decreto considerando a realidade local. Se quiser me interromper, pode interromper, viu, prefeito e Márcia aí, tá? Seção 1, clínicas médicas. Artigo 6º, clínicas e consultórios médicos em geral, consultórios odontológicos, de fisioterapia e de psicologia deverão observar. As recepções deverão respeitar a distância mínima de 2 metros entre os pacientes. As consultas deverão ser pré-agendadas por meio não presencial, telefone, mensagens eletrônicas ou similar, exceto em casos emergenciais. Inclui-se nesta categoria as clínicas veterinárias. Deverão ser observadas as demais disposições estabelecidas no artigo 29. Silvano, quando fala das clínicas médicas, essas clínicas médicas aqui são particulares. As clínicas que são nossas, do nosso município, públicas, elas têm demanda espontânea. Quando fala também que precisa de ser agendado, e aqui fala bem claro, né, que a recepção deverá respeitar a distância de 2 metros. Só que quando a intenção não é que as pessoas fiquem nessas clínicas, porque aqui está falando que não pode ter pessoa aguardando no local. O que a gente recomenda, o que está no decreto é para agendar. Então a clínica tem 2 consultórios, então ela vai agendar para 2 pessoas, 30 minutos. Aí daí no 40 minutos chega mais 2 pessoas. E assim sucessivamente. Não que as pessoas cheguem lá 15, 20 minutos e fiquem aguardando na sala de espera. O que a gente recomenda para que todos esses proprietários, eles já agendam para a pessoa chegar no horário do atendimento, não 10, 15 minutos antes. E já ser atendido. Chegou, já ser atendido. Isso. Uhum. Muito bem, seção 2, dos velórios e funerais. Artigo 7º, os velórios e funerais deverão obedecer às normas dispostas no artigo 17 do decreto número 565/2021. Porque aqui está a observação do decreto 565, porque senão nós íamos descrever tudo nesse outro decreto aqui de novo. Então é só olhar no outro lá atrás as disposições que está no outro, né? Muito bem. Seção 3, mercados, supermercados, padarias, açougues, biscoitarias e afins. Artigo 8º, mercados, supermercados, mercearias, padarias, açougues, peixarias, comércio de frutigrangeiros poderão funcionar de segunda a sábado, das 5 às 19, e aos domingos e feriados de 7 às 12 horas. Devendo, os caixas deverão funcionar de forma intercalada, exceto quando possuírem isolamento em material resistente que protejam ambos os lados do atendente, ou exista distanciamento de 1,5 metro entre o funcionário e o cliente do caixa ao lado. As medidas de higienização de balcões, caixas, carrinhos de compras, cestos de compras e afins devem ser intensificadas. Deverão ser organizadas filas dentro e fora do estabelecimento, mantendo-se distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Deverão ser observadas as demais disposições estabelecidas no artigo 29. Parágrafo único, a responsabilidade pela organização das filas será do próprio estabelecimento. Algum comentário sobre essa seção? Então, aqui dos mercados, supermercados, principalmente em supermercados, o que acontece? Você vai ver logo na frente aqui que vai respeitar 30% da capacidade do local. Mas que
Está bem claro aqui que eles têm que fazer a organização da fila fora e dentro do estabelecimento. Vamos supor, a gente vê muito ali no supermercado, por exemplo, tem tantas pessoas lá, mas tem só numa sessão de açougue, vamos supor, tem 6 pessoas ali aglomeradas ali. Não, tem que ter um monitor ali monitorando que as pessoas ficam distantes ali também. E na saída também não aglomerar. Isso aí tem que ter um monitoramento, senão não conseguimos fazer essas pessoas se distanciarem. Senão vai para a padaria 6, vai para o açougue 6, ou estou dando um número assim. Então tem que ter o distanciamento lá. Isso vai ser olhado, vai ser fiscalizado e tem que ter o monitoramento. Eu estou dizendo novamente, vou dizer quantas vezes for preciso, que se as pessoas não se organizarem, o comércio não se organizar, vai ser problema daqui uns dias de novo. Por quê? Voltamos à estaca zero. Vamos começar de novo com outro decreto, restringindo tudo, fechando tudo. Isso é que não queremos. E está vendo o Brasil como está, o Estado como está. Então, as dificuldades são grandes. Então, isso eu queria reforçar nesse ponto aqui. Muito bem, eu vi uma fala de um médico, o prefeito Márcio, até trouxe aqui no programa esse tempo atrás, ele dizia o seguinte, que deveria, ele pensa da seguinte forma, deveria aumentar os horários de funcionamento. Por exemplo, o supermercado hoje fecha 8 horas. Nesse decreto vai fechar às 19. Às 19, pois é. Pessoal que trabalha fora, que chega em casa, à tarde, chega no final do dia, que tem esse tempo aí de fazer as compras. Às vezes uns chega, nem em casa vai trocar de roupa, tomar um banho, já tem que passar correndo direto para o supermercado. Aí ele fala o seguinte, tinha que aumentar mais o horário de funcionamento desses estabelecimentos, tipo supermercado, banco, que evitava as aglomerações que a gente vê aí no final do dia, nas portas de supermercado. Esse é o pensamento dele, Ele dizia na fala dele. Não sei, Já o pensamento nosso que nós discutimos é o seguinte, o menos tempo é menos gente na rua, entendeu? Para diminuir o tempo, para ficar menos gente aglomerada na rua. Uhum. Esse é o pensamento também. Mas é pertinente aí também sobre o horário. Igual, por exemplo, o banco. O banco hoje funciona de 10 às 3, Por que não aumentar o horário de funcionamento? Mas lá deve ser uma coisa interna deles, esses horários, não é de vocês isso, Mas é o pensamento dele isso também. Mas se eles aumentar o horário também, se é de 10 às 3, se eles montar de 10 às 5, vai ser gente de 10 às 5 na rua, Uhum. Então, a importância é a pessoa ir lá. Se as pessoas se organizassem, Silvano, vamos falar, a pessoa tem que chegar para ir fazer compra, É um dia na semana que ele faz compra, o dia tem que fazer um esforço aí de vir mais cedo, falar, não, eu vou mais cedo hoje para me fazer compra. Depende da situação de cada trabalhador, Mas teria e tem que fazer um esforço maior para que não aglomere, para que a gente continue. Se a gente continuar do jeito que a gente está aqui, a gente continua com esse decreto. Se as pessoas não ajudarem, aí a gente tem que voltar, que eu disse, a estaca zero. Então fica difícil, mas vamos continuar. E outra coisa importante, Silvano, é o toque de recolher. A gente já fez, todos os decretos que a gente faz, que publica, nós monitoramos esse decreto também e a gente vê quais as partes mais importantes que deu certo. E uma das partes extremamente importantes é o toque de recolher. Esse toque de recolher foi até discutido e eu mesmo, como saúde, falei, não, o toque de recolher tem que ser 8 horas. A gente tem que se organizar, nós, cidadão, tem que se organizar, que até 8 horas da noite, o que a gente tiver que fazer, nós temos que estar na nossa casa. Nós estamos vivendo pandemia. E para nós, saúde, o toque de recolher e as vendas de bebida alcoólica com um pouco de dificultador, é o mais resolutivo para nós. Então, esse toque de recolher é extremamente importante, sabe? Então, se expandir o horário, a gente não tem como fazer o toque de recolher às 20, Muito bem, vamos lá, continuando então aqui no decreto, seção 4 dos restaurantes, bares e lanchonetes e afins, artigo 9, restaurantes, bares, lanchonetes, carrinhos de lanche, lojas e de conveniência, diz que bebidas e afins poderão funcionar de segunda-feira a sábado, das 10 às 20 e aos domingos e feriados, das 10 às 16 horas, para retirada em balcão, vedado o consumo interno e após este horário apenas por delivery, observadas as seguintes regras adicionais. Ficam proibidos nos estabelecimentos citados o funcionamento de telões, músicas ao vivo, DJ, fliperamas, bilhar, jogos de mesa ou qualquer outra forma de entretenimento. Deverão ser observadas as demais disposições estabelecidas no artigo 29. Seção 5, quer comentar sobre esta seção?
Então, além do que foi falado nessa sessão aqui, sempre você vai ver observado o artigo 29. Que está nos outros artigos. Isso, né? ele até está no final aqui desse aqui, no 29, nós vamos frisar ele bem no final. Muito bem, seção 5 das indústrias, artigo 10, para os fins deste decreto, considera-se indústria todo o estabelecimento que trabalhe com a transformação de matéria-prima em produto final, tais como laticínios, fábrica de rações, serrarias, serralherias e afins, as quais deverão atuar com número de funcionários reduzidos de acordo com as peculiaridades de cada atividade, em especial nas áreas administrativas, onde deverão manter apenas o número mínimo de funcionários necessários para os serviços indispensáveis, se possível, adotando sistema home office. Artigo 11, os estabelecimentos citados no artigo 10 também deverão implementar para as recomendações gerais de higiene, frequente higienização das mãos com água, sabonete ou álcool em gel, bem como o uso de EPIs indicados para a categoria, impedir a entrada ou a permanência de funcionários com sintomas de gripe, tais como febre, tosse, coriza e outros sintomas respiratórios, tanto na linha de produção quanto no administrativo. Podemos seguir? Sim. Seção 6 dos setores de construção civil, artigo 12, aplicam-se as mesmas regras contidas no artigo 11, devendo esta observar ainda. As lojas de materiais de construção poderão funcionar no horário de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e nos sábados, de 7 às 12 horas. Deverão ser observadas as demais disposições estabelecidas no artigo 29. Seção 7, lojas agropecuárias e armazéns de grãos. Artigo 13, aplicam-se as mesmas regras contidas no artigo 11, devendo esta observar ainda. As lojas agropecuárias poderão funcionar no horário de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 e aos sábados, de 7 às 12. Os armazéns de grãos podem funcionar em horário compatível com as necessidades de recepção, armazenagens e demais serviços pertinentes à atividades. Deverão ser observadas as demais disposições estabelecidas no artigo 29. Seção 8, agências bancárias e casas lotéricas, artigo 14, fica autorizado o atendimento normal nas agências bancárias e lotéricas, observando-se: a agência deverá organizar as filas dentro e fora do estabelecimento, assegurando a distância mínima de 3 metros entre as pessoas, bem como disponibilizando frascos de álcool em gel para higienização das mãos de funcionários e clientes. Artigo 9, das atividades de ensino. Artigo 15, seção 9, artigo 15, continuam suspensas aulas nas instituições de ensino públicas ou privadas. Parágrafo único, executa-se do disposto no caput o sistema de ensino à distância, escolas de idiomas, cursos de informática e autoescolas, observando-se: as salas de aulas devem operar com apenas 50% da capacidade ou garantindo um espaço de 2 metros entre alunos. As mesas e cadeiras devem ser higienizadas após as aulas de cada turma e deverá ser disponibilizado frascos de álcool em gel para higienização das mãos de instrutores, professores e alunos. Ficam autorizadas aulas de direção realizadas de forma individual, mantida a distância entre o instrutor e o aluno, sem a presença de acompanhantes, e ambos deverão usar máscaras. Seção 10, dos prestadores de serviços, artigo 16. Os prestadores de serviços em geral deverão observar: deve ser mantida a distância mínima de 2 metros entre o atendente e o cliente, proibida a espera em salas de recepção, devendo os atendimentos serem pré-agendados por meio não presencial, telefone, mensagem eletrônica ou similar, a utilização de máscara, seja disponibilizado álcool em gel 70% aos clientes, horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 18 e aos sábados, de 7 às 12. Recomenda-se ainda, sempre que possível, a realização de teletrabalho, home office. Inclui-se na prestação de serviços os estabelecimentos que prestam assistência técnica especializada. Seção
11, das academias de ginásticas, artes marciais e afins, aqui é a flexibilização desses que nos outros decretos estava fechado, né, prefeito Márcia? Isso. Agora volta a funcionar com com as seguintes observações. Artigo 17, as academias de ginásticas, artes marciais, escolinhas de futebol, estúdios de pilates e afins deverão observar. Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos respeitando o limite máximo de 10 alunos por horário. Deverá ser disponibilizado ao lado de cada aparelho um frasco com álcool em gel, 70%, e pano para limpeza antes do uso. Os bebedouros coletivos deverão ser lacrados. As aulas devem ter duração de forma que exista um intervalo de 10 minutos entre turmas, a fim de evitar concentração de fluxo de pessoas e salas de espera. E deverão ser observadas os demais dispositivos estabelecidos no artigo 29. Pois é, então, Silvana, aí, como disse aqui, nas atividades aqui de prestação de serviço, que será cabeleireiro, salão de beleza, as coisas, não pode estar lá no salão de corte de cabelo, você vai agendar seu horário e vai lá para fazer, para você cortar o cabelo. Não pode ficar gente na fila ali esperando. Foi muito bem claro isso aqui. E também nas academias, também, que está bem claro aqui também, que tem que fazer a higienização, principalmente de todos os aparelhos, né? Não atender mais dessas pessoas, deixar aquelas pessoas saírem para chegar outra turma. Então, isso aí vai ser observado. E eu gosto de colocar, e vou colocando aqui sempre, que, volto a dizer, aí depois que flexibilizou, aí acha normal, e aí não faz o protocolo de saúde, aí tem problema, vai reclamar, vai para as redes sociais, reclamar do prefeito, reclamar que não está certo, que isso não dá certo. Então, o que acontece? Volto a dizer, se nós, cada um de nós, fazer o nosso trabalho que é devido, nós continuamos com essa flexibilização. Se não, voltamos à estaca zero. Sempre vou frisar isso aqui. Muito bem. Continuando aqui, mais uma atividade aqui na seção 12, né, que flexibilizou agora com esse decreto, que é as atividades religiosas, que o artigo 18 ficam autorizadas as atividades religiosas, respeitando a lotação máxima de 30% da capacidade da igreja ou templo religioso. Outra questão que eu quero frisar aqui, que eu até já estou falando com o padre, com os pastores, o que acontece? Na hora da missa ou na hora do culto religioso, né, que as pessoas ali façam o distanciamento também, capacidade 30%, mas na hora da saída que encerrou a missa ou encerrou o culto religioso, que as pessoas saem gradativamente, que não sai todo mundo de uma vez, senão vai aglomerar lá na porta também, né? Então isso precisa ser feito também, uma orientação que a gente faz também. Muito bem. Seção 13, do comércio varejista de rua, artigo 19, o comércio varejista de rua poderá funcionar de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre as 8 e as 18 horas, e aos sábados entre 8 às 12 horas para o atendimento ao público, e deverá observar. Na entrada do estabelecimento deverá ser fornecido álcool em gel aos clientes. Nos estabelecimentos que comercializam artigos de vestuário, fica proibida a utilização de provadores e deverão ser observadas as demais disposições estabelecidas no artigo 29. É o que eu digo sempre aqui, sempre olhar, observar no artigo 29, nós vamos frisar ele bem lá, que toda disposição, toda seção aqui tem o artigo 29. Mas o importante aqui da comercialização do comércio é seguir as orientações, volto a dizer, porque aqui não pode provadores. Chegar lá, a pessoa vai provar uma roupa. Então, o que acontece? Nós precisamos que eles sigam esses protocolos de saúde para que a gente consiga eu preciso da união de todos nesse sentido. Muito bem, continuando então, seção 15 do Disque Gás e Água Mineral. Os Disque Gás e Água Mineral poderão funcionar de segunda-feira a sábado, no horário compreendido entre as 7h20 e aos domingos e feriados entre as 7 e 12 horas para o atendimento ao público e após este horário apenas por delivery. Seção 16 das papelarias, livrarias, gráficas e afins. Artigo 21, as papelarias, livrarias e gráficas poderão funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18 e aos sábados de 8 às 12, para o atendimento ao público, observadas as regras adicionais do artigo 29. Seção 17 dos postos de combustível, artigo 22, os postos de combustível poderão funcionar de acordo com o horário de alvará
e devem ser observadas as regras adicionais aí do artigo 29. Seção 18, das oficinas e borracharias. Artigo 23, as oficinas e borracharias poderão funcionar de acordo com o horário de alvará e devem também ser observadas as regras adicionais do artigo 29. Seção 19, das farmácias. Artigo 24, as farmácias poderão funcionar de acordo com o horário de alvará e no sistema de plantão acordado entre a classe e devem ser observadas as regras adicionais do artigo 29. Seção 20, dos serviços de telecomunicação e internet, artigo 25, os estabelecimentos de serviços de telecomunicação e internet poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, e aos sábados, de 8 às 12, para o atendimento ao público, e devem ser observadas as regras adicionais do artigo 29. Seção 21, dos salões de beleza, barbearias e afins. Artigo 26, os salões de beleza, barbearias e afins deverão observar. Os horários deverão ser pré-agendados por meio não presencial, telefone, mensagem eletrônica ou similar, não sendo permitidas pessoas aguardando atendimento em salas de espera. As poltronas e cadeiras deverão ser higienizadas após o uso de cliente. Toalhas, lenços e capas de corte devem ser trocadas a cada cliente e higienizados. Seção 22, dos hotéis, pousadas, pensões e afins, artigo 27, os hotéis, pousadas, pensões e afins deverão observar o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e similares, poderá ser mantido para atendimento exclusivo aos hóspedes, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Covid-19. Fica proibida a circulação e utilização de hóspedes nas áreas comuns, tais como academias, piscinas, saunas e salas de jogos. Os hóspedes deverão ser orientados durante o check-in para que procurem os serviços de saúde do município caso apresentem sintomas gripais. Seção 23, dos leilões. Artigo 28, os leilões poderão ser realizados de forma remota, online, podendo estar presente no recinto apenas o pessoal estritamente necessário para a condução e transmissão dos trabalhos. É importante frisar aqui dos leilões, esses leilões de gado, sempre o pessoal está lá pedindo para fazer o leilão presencial, esse é o que mais aglomera. O pessoal lá, muitas das vezes, não respeita, fica na porta do leilão. Então, esse realmente tem que ser somente online e com o pessoal que faz esse trabalho lá, para essa equipe lá no local para fazer esse trabalho. Esse, infelizmente, é um também que aglomera muito, então isso aí não tem como a gente modificar essa situação. Muito bem, continuando aqui, capítulo 3 do decreto das disposições comuns para todas as atividades, agora o artigo 29, todos os estabelecimentos abertos ao público deverão controlar a lotação de pessoas por meio das seguintes medidas: observar a capacidade máxima de 30% da lotação do estabelecimento, considerando a área total disponível para circulação e o número de funcionários e clientes presentes no local. Manter o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, incluindo clientes e funcionários, inclusive com a organização de filas do lado de fora do estabelecimento, se necessário, para controlar a entrada das pessoas de acordo com o número máximo permitido na linha anterior. Realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas, considerando também o distanciamento entre os atendentes dos caixas e balcões. Proibir o consumo de quaisquer produtos no interior dos estabelecimentos. Adotar as seguintes medidas de higiene e proteção: exigir que todas as pessoas presentes nos estabelecimentos, incluindo funcionários e público externo, usem máscaras durante o horário de funcionamento externo e interno do estabelecimento, independentemente de estarem em contato direto ou não com o público. Fornecer máscara e álcool em gel 70% para todos os funcionários, durante o horário de funcionamento do estabelecimento. No local de entrada e demais pontos de atendimento ao cliente, disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos. Nos estabelecimentos onde houver carrinhos e cestos de compras à disposição dos clientes, as alças e manoplas devem ser higienizadas com o uso de álcool em gel por funcionários específicos para tal fim, logo após o uso por cada cliente.
Artigo 30. As compras nos mercados, supermercados e afins devem ser realizadas prioritariamente por uma pessoa, por família, evitando-se assim as aglomerações. Artigo 31. Os estabelecimentos devem reservar a primeira hora de funcionamento para atendimento preferencial para as pessoas com 60 anos ou mais de idade e demais pessoas incluídas em grupos de risco. Artigo 32. O descumprimento das medidas complementares acarretará a responsabilização administrativa, civil e penal dos agentes infratores, nos termos da Portaria Interministerial número 5, de 17 de março de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde, sujeitando o infrator à cassação dos documentos de licenciamento para funcionamento e multa nos termos do Decreto Municipal número 472/2020 e demais penalidades nos termos da legislação aplicável. Algum comentário sobre? Silvano, quando desse capítulo 3º, né, do artigo 29, e outra coisa também que a população precisa, que os comerciantes precisam de estar prestando atenção, que a gente, esse decreto, ele tem 3 horários de fechamento. Somente os postos de gasolina, disque água e gás que pode ser fechado às 20 horas. Os outros estabelecimentos são 18 horas e o outro às 19 horas. 18 horas são lojas, papelarias, academia de ginástica, a pessoa vai vendo a categoria aí. E 19 horas os produtos alimentícios, menos os restaurantes. Então, assim, ficar bem atento, porque 20 horas é o toque de recolher, 19 horas tem os comerciantes que é alimentícios, menos os restaurantes, os vestiários, restaurantes, então, às 18 horas, e o único que fica até às 20 horas é posto de gasolina e o disque gás. Porque a gente vai estar, como o Valdemir mesmo já frisou, a gente tem os fiscais e eles vão estar rodando durante o dia para estar fiscalizando, se realmente está cumprindo o decreto. Como a gente já conversou muito, o Valdemir fica sempre em conversa dessas condições, a gente precisa de dar essa oportunidade para o comércio, mas o comércio tem que ser nossos parceiros, eles têm que estar fazendo a parte dele, porque senão a gente não consegue e os números vão voltar a crescer e a gente infelizmente vai ter que realmente estar fazendo decreto mais restritivo. Muito bem, vamos continuando então aqui, o último capítulo, que é o 4, isso mesmo? Isto, das medidas afirmativas de combate ao Covid-19, artigo 33, ficam mantidas as seguintes determinações estabelecidas em decretos anteriores, com as respectivas sanções em caso de descumprimento. Fica obrigatória a utilização de máscara de proteção facial pelos cidadãos e munícipes em todos os espaços públicos e privados, vias públicas, equipamentos de transporte público, coletivo e privado, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e prédios públicos e privados no âmbito do município de Rio Paranaíba, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias. Fica expressamente proibida a realização de confraternizações, eventos em festas, mesmo que de caráter familiar, em chácaras, salões, condomínios, residências repúblicas ou em quaisquer outros ambientes, sendo responsabilizado o proprietário ou responsável legal do espaço utilizado, bem como enquadramento no crime de propagação de doença contagiosa nos termos do artigo 268 do Código Penal. Fica mantido o toque de recolher com horário das 20 horas até as 5 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo o território do município de Rio Paranaíba, ficando terminantemente proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência. As entregas pelo sistema delivery deverão ser encerradas às 0 horas. E outras disposições, no capítulo 5, artigo 34, fica proibida a aglomeração de pessoas em locais públicos, tais como parques, praças e afins, bem como os locais privados, admitindo-se apenas movimentações transitórias. Artigo 35, este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Então, Silvano, eu não poderia fazer vários comentários aqui nesse decreto, mas como o tempo nosso aqui é curto, então foi muito bem claro a sua leitura no decreto, é isso aí que nós temos que fazer. Eu gostaria aqui de fazer uns comentários, é o seguinte, que nós da administração, a saúde, toda a administração, nós estamos muito preocupados também com a saúde e salvar vidas. Mas também temos muita preocupação com a economia da cidade, com os comerciantes, com todo o setor que traz economia para o nosso município. Então, precisa do entendimento das pessoas, porque muitas das pessoas a gente vê, talvez, nas internets, dizendo que o prefeito não aparece, que o prefeito não faz isso, não faz aquilo. Eles não sabem a ideia do que foi esses 2 meses aí, com essa pandemia em alta aí, com esses números absurdos aí na área da saúde, com a região nossa toda complexada, sem leitos. Isso aí é muito difícil e muitas das vezes as pessoas esquecem esse lado e só lembram do lado dele, que tem que resolver o problema dele. E não é assim, nós temos que ver no contexto geral. O gestor público tem que pedir a Deus discernimento e sabedoria. Eu sempre levo aquela mensagem na Bíblia que tem de Salomão, para que Deus me dê sabedoria e discernimento para mim fazer o melhor, para mim errar menos. E as pessoas muitas das vezes jogam muitas coisas desagradáveis nas internet, eu não fico olhando isso, mas de vez em quando as pessoas me mandam, me dá tristeza de olhar aquilo ali, porque se você resolver um problema ali daquele setor ali, aí a pessoa está tranquila, aí o outro começa a ficar nervoso do lado de lá, muitas das vezes fala coisas nas internet que não deva falar, então tem que tomar muito cuidado com isso. Esses últimos 2 meses foi várias reuniões que nós fizemos, eu disse, vou repetir, foi o tempo inteiro buscando. Você acha que o gestor público, ele quer fechar o comércio? Ele quer que a saúde vira um colapso? Não, ele quer o contrário, ele quer que o comércio funcione, que a economia chega mais forte no município, até para gerar mais recursos para o município desse momento de pandemia, mas ele quer que a saúde também, quer salvar vidas. Então você tem que fazer aquele balanceamento como nós estamos fazendo agora. Mas nós precisamos muito da população, de cada cidadão nos ajudar, de cada comerciante, de cada empresário, de cada setor nos ajudar. Até o da zona rural que vem aqui, vai fazer suas compras, faz sua compra ali, vai embora, não fica ali batendo um papo, não. Não é hora de nós bater papo, né? Então, e ficar falando nas internets aí, isso não adianta nada, não vai resolver nada. Teve uma mensagem que eu recebi que eles falaram assim, não, esse decreto do governo estadual, nós vamos respeitar. Mas o decreto municipal nós não respeita de jeito nenhum, nós vamos passar por cima. Não é assim que funcionam as coisas. A mentalidade das pessoas, às vezes, nos impressiona, né? Não tem nem condições de falar um negócio desse. Eu estou ali para dialogar, mas eu não estou ali para a guerra, não. Eu estou ali para nós trabalhar humildemente. Eu estou lá para aceitar tudo. Eu quero aqui de público agradecer. Nesse momento de sofrimento, eu queria ter vindo aqui no rádio, mas não tinha nem condições de correr atrás para ver o que poderia ser feito. Aí veio meu secretário de governo, juntamente com a Márcia, que sempre está aqui levando informação na área da saúde. Então, o que acontece? Por quê? Nosso trabalho é intenso. Eu não fico só fazendo isso, nosso município está rodando normalmente, em cada setor, e ali não é fácil, não. Se você não pegar dia a dia ali, aquele ditado, o dono do boi que engorda o boi, o olho do dono é que engorda o boi. Se eu não ficar firme ali na administração, dá errado, principalmente na área da saúde. Então, quero trazer uma informação muito importante devido a esses dias de luta que nós estamos. O que eu estou fazendo? Eu estou lutando para me comprar as vacinas para vacinar o meu povo de Rio Paranaíba. Então, nós já está adiantado com esse processo, que nós vai importar essa vacina aí para o nosso município, e a gente fez mais ou menos um levantamento lá, a gente vai comprar 17 mil doses para o nosso município. E essa documentação está adiantada, essa vacina é importada. Então, nós estamos adiantados com esse trabalho aí de adquirir essas vacinas. Isso é o mais importante. Eu quero, se tem condições, eu quero ser o primeiro a vacinar o nosso povo. Não dizer que os outros também não, as cidades vizinhas também têm que fazer esse trabalho. Mas nós já estamos correndo atrás, já está com a documentação avançada, que isso é muito burocrático comprar essa vacina. Essa vacina importada, nós estamos comprando a vacina Sputnik. Então, nós já estamos com esse trabalho bem adiantado através do meu secretário de governo, através de outras parcerias, para a gente adquirir tão logo essas vacinas para vacinar o nosso povo. É o que nós precisamos fazer.
vacinar o nosso povo. Aí um cientista fala isso, outro fala aquilo. Não, eu acho que nós temos que primeiro vacinar o nosso povo. E eu estou correndo dioturnamente para adquirir essas vacinas para contemplar o nosso povo. Então, e agradecer aqui imensamente, nesse momento de sofrimento que todo gestor está sofrendo. Eu acho que um da região nossa que está sofrendo mais ainda do que nós é o prefeito de Patos de Minas, o Falcão. Nós temos tido muitas reuniões, e ele tem dia que ele está meio debilitado, coitado, mas ele é firme e forte. Então, o que acontece? E nesse momento que a gente está sofrendo muito e buscando a Deus discernimento e sabedoria para fazer o melhor, eu recebi esses dias uma gratificação muito grande. Eu quero falar aqui que eu fiquei muito feliz de eu receber todos os vereadores, né? A manifestação de apoio ao executivo no que precisar, aquele apoio moral, aquele apoio prefeito, nós estamos aqui para ajudar, num contexto assim de responsabilidade da Câmara. Eu vi a Câmara com muita responsabilidade, me dando aquele apoio, sabe? Eu até com a cabeça baixa, buscando esses números, sabendo da economia, vendo o que estava falando na internet, e eu falei, Jesus, me dá um caminho aqui. Aí chega a Câmara de Vereadores para me dar um apoio, me dar uma levantada, e a gente sentou através das redes sociais, dialogou, e muitas das vezes deram opinião, e a gente se ajuntou ali, falou, não, vamos seguir, conversamos sobre a flexibilização, não, nós concordamos, tem que ser assim mesmo, os números já baixou. Então, o que acontece? Agradecer a todos os vereadores, a todos, sem exceção de nenhum. Eu fiquei muito grato com eles, e eu fiquei até emocionado, porque muitos deu um testemunho lá, que muitas das vezes as pessoas não têm gratidão, talvez, com a administração, e muitos deles falaram lá, e deu depoimento, prefeito, o seu trabalho está sendo... Foi unânime ali. Aí eu fiquei muito feliz. Esse momento de dificuldade, a gente precisa também de uma voz de amparo para a gente. O gestor público está sofrendo muito. É muito fácil eles falarem, não, esse prefeito não age, esse prefeito não faz, ele está fazendo errado, esse decreto que ele fez, isso não vale nada. Não é assim. Não é assim. Nós estamos buscando todos os mecanismos para fazer o melhor. Se fosse fácil, tinha uma receita, nós não íamos seguir ela. Eu vi uma mensagem que apareceu no meu Zap, uma mensagem que eu não sei falar ela aqui não, mas fala lá que isso não é culpa do prefeito, isso não é culpa de fulano, não é culpa de ciclano. Então, achei uma mensagem muito importante aquela ali, e a gente vê que as pessoas, muitas das vezes, a gente respeita que talvez as pessoas fiquem um pouco debilitadas também, talvez falam as coisas que não deveria, é devido à pandemia, então a gente tem que ter paciência. Mas também agradecer a todo o povo que traz a economia para o nosso município, aos comerciantes, aos empresários, que também têm seguido o nosso decreto e tem observado, uns falando lá, outros rebatem, falam, não, nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que ajudar na área da saúde, é isso que precisa. Se vocês pegarem um vídeo de um prefeito de uma cidade que eu até esqueci o nome aí, que está rodando aí, dizer que na cidade dele está uma beleza, que todo mundo se ajuntou, que todo mundo está fazendo o trabalho de casa e melhorou muitos casos, mas não é do jeito que fala também, que acabou, que não existe isso não. Mas aqui eu preciso que nós dê as mãos, que nós juntos, que nós abrace, que nós dê as mãos, mas um abraço assim de longe, mas respeitando essa situação da saúde. Uhum. Faça seu trabalho, vamos supor, fez essa flexibilização, chega ali no comércio do cara, ele está atendendo o próprio comerciante, está atendendo o cliente sem máscara. Ué, como que vai ficar uma situação dessa? E muitas das vezes o cliente quer entrar 2, 3, ele tem que conversar com aquele cliente e falar, não, vou atender um para depois, então você não quer me atender, você não quer o cliente. O cliente também tem que respeitar essa época da pandemia. Não tem jeito de ser do jeito que ele quer. Mudou tudo, não é do mesmo jeito. Então, eu queria deixar aqui bem claro que, pode ter certeza, meu povo do Rio Paranaíba, estou trabalhando muito e principalmente orando, rezando e pedindo a Deus e a minha mãezinha que já se foi e a minha protetora, que é a Nossa Senhora, que sempre me protege. Eu não estou na prefeitura para agradar Bertano ou Ciclano. Eu estou aqui para fazer o trabalho que precisa fazer de um gestor público, fazer no aglomerado para a população. Não estou aqui para agradar setor daqui ou setor dali. Nós estamos aqui para trabalhar para o nosso povo. Então, queria deixar bem claro que eu estou trabalhando, continuo trabalhando dioturnamente, todas as áreas nossas funcionando. No hospital não falta nada, não falta medicamentos, não falta médico. Tive
um testemunho também dos vereadores que falaram que o hospital nosso está muito bom, o nosso funcionário está fazendo um esforço muito grande. Agradecer aos nossos funcionários pelo esforço que eles estão fazendo, estão se desdobrando para fazer o melhor. Os motoristas, eu vou falar do médico até chegar lá no serviçal na área da saúde. Está fazendo um excelente trabalho, os motoristas não estão medindo esforço, sempre tem que sair correndo, eles estão lá, estão firmes e fortes. É isso que nós precisamos. Eu sempre estou aqui no rádio pedindo a união do povo. Tem aqueles que querem o pior é melhor, entendeu? Tira isso da cabeça que é pior para você, para a sua família, fica muito pior. E aquele que saiu, que viajou, tenha cuidado. Esse é o maior problema de trazer o Covid para a nossa cidade, entendeu? Então, dizendo que nossos números abaixou muito, por isso dessa flexibilização, também não está longe da onda roxa, que eu disse que praticamente são 3 itens, e eu preciso que você, comerciante, você que está me ouvindo, você que está do outro lado, precisa nos ajudar. Se você não nos ajudar, você vai ser prejudicado. Então, e você precisa fiscalizar o seu vizinho, todo mundo precisa se fiscalizar. Por quê? Se você não fiscalizar, você vai trazer um problema para você. Então, eu queria deixar essa mensagem de fé, de esperança ao nosso povo, sempre desenhada na justiça de Deus. Então, isso é que precisa ser feito, nós precisamos estar unidos. E o ser humano distancia muito um do outro, então nós precisamos estar desse jeito. E observar mesmo, não adianta, se daqui 15 dias, se nós tiver que fazer outro decreto, que daqui 15 dias acaba a onda roxa, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, se tiver que continuar, nós fez essa flexibilização, talvez nós tenhamos que restringir tudo de novo. Então, não adianta ir para a internet, xingar o prefeito, falar que ele não sabe nada. Me dá uma receita aqui, essa aqui, prefeito, essa receita acabou, você não vai ter problema mais. Dá essa receita para o mundo, então. Então, isso é que precisa ser feito. Então, a gente, muitas das vezes, igual o Falcão fez, foi atender um pessoal que chegou lá na prefeitura, e ele... coitado, e lutando para fazer o melhor, e as pessoas querem, talvez, causar coisas piores, né? Mas ele saiu muito bem, ele foi muito inteligente, e estava um pouco... Porque nós, gestores, tem dia que nós estamos pelo cabelo, nós não estamos aguentando, mas nós não sabemos o que faz. Então, eu costumo dizer para Deus me dar força não, que senão mata, me dá sabedoria. Muito bem, está sendo acho que um tempo muito difícil, né? Principalmente para vocês, gestores aí nessa pandemia. Mas, prefeito, para a gente encerrando agora aqui, 9 horas e 48 minutos, nosso tempo já está esgotando, eu queria levantar aqui, eu gostaria de levantar um assunto bem polêmico, viu? Claro que eu gosto de polêmica, né? Ó, pelos simples fatos de uns ser contra, outros a favor, né? E aqui, eu, diferentemente do que pensam alguns, né, eu pelo menos procuro sempre praticar uma palavrinha que para muitos é só na teoria, que é a democracia, né? Para falar sobre esse assunto, eu já recebi aqui vários profissionais, né, da área aí da saúde, que uns é contra, outros a favor. Eu estou falando de um tratamento que cientificamente ele não é reconhecido, né? Talvez seja um dos motivos, mas tem outros motivos, não é só esse, né, de tamanha discussão, que é o tratamento precoce. E pode ter certeza que, por eu estar levantando esse assunto aqui agora, vai ter aí mimimi, como o senhor mesmo diz aí, nas internets e nos Facebooks aí da vida, né? Ó, e só para deixar bem claro, gente, que todo assunto que trago aqui, independente... as matérias, junto com os comentários, que às vezes é feito, não tem de maneira alguma com o objetivo de influenciar ninguém. O que você pensa, o que você acha, ou o que você deixa de achar. O que você pensa, o que você acha, a sua opinião é sua, né? E as minhas são minhas. O que tem que prevalecer é um respeito, né? E saber que vivemos aí num país que se diz democrático e que somos formadores de opiniões e com direitos. Direitos esse, a liberdade de expressão, que é um direito humano protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelas constituições de vários países democráticos. Mas, enfim, prefeito, bom, esse tratamento ele tem sido adotado por alguns profissionais que têm dado relatos, né, bem positivos, como, por exemplo, a doutora Raíssa Soares, que é médica e secretária de saúde de Porto Seguro, o doutor Yong, né, que faleceu em janeiro, a doutora Lorena, que é uma médica que atende aqui em Patos de Minas, eu já entrevistei ela uma vez aqui, ela trabalhou nos hospitais de campanha em São Paulo no início da pandemia,
Enfim, esses são alguns nomes aí de profissionais renomados, gente, não é qualquer profissional, não, são profissionais renomados aí na medicina brasileira que defende esse tratamento e tratam seus pacientes. Tem também alguns municípios, alguns prefeitos adotando esse tratamento, o prefeito, como, por exemplo, Búzios, no Rio de Janeiro, Porto Feliz, em São Paulo, e São Lourenço, em Minas Gerais. São algumas cidades que eu acompanhei esses dias, né, reportagens dos prefeitos e dos seus secretários, mas tem várias outras cidades adotando este tratamento. Eu gostaria aqui, rapidinho, de pedir licença ao senhor e também a Márcia, para compartilhar um vídeo. É uma conferência com o prefeito de Porto Feliz, de São Paulo, e nesse vídeo, né, o pessoal que está em casa, eles vão ver que tem pessoas aí bem renomadas, como, por exemplo, o Alexandre Garcia, e também o médico, o doutor Iongo, que faleceu em janeiro, e eles falam sobre, o prefeito de Porto Feliz fala sobre esse tratamento adotado na cidade dele. E depois eu quero ouvir a posição de vocês quanto a essa questão, porque eu tenho certeza que já deve ter chegado, né, até vocês essa questão do tratamento precoce. Rapidinho, pode ser? Vamos acompanhar o vídeo aqui, vocês ouvem aí comigo, o pessoal que está em casa vai ver também. Escuta só. E me diga, você faz a profilaxia que você projetou aí no seu slide, a profilaxia dos familiares contactantes com ivermectina, não é isso? Exatamente. Quantos contactantes o senhor já tratou na sua cidade? Quantos familiares já fizeram a profilaxia? Acima de 4.500 contactantes. 4.500. E que dados o senhor tem a respeito disso, de evolução para internação, para óbito, para UTI, desses 4.500? Os dados até hoje é que nenhum deles evoluiu para Covid, ou para UTI, ou para óbito. Nenhum? Nenhum. E o senhor falou que trata os profissionais de saúde da cidade, todos os profissionais foram orientados a receber tratamento, não é isso? Isso, a profilaxia. Desculpa, isso. a profilaxia. Profilaxia. E quantos profissionais fizeram, doutor, a profilaxia? Os que estão no front fazem a profilaxia com hidroxicloroquina, com o protocolo da Índia, e a gente faz durante 7 semanas, não é 7 meses, é 7 semanas, 7 a 8 semanas, né? E é um comprimido por semana. Tá? E quantos adoeceram? Quantos desenvolveram Covid? Dos que fizeram, nenhum deles. Nenhum. Os 2 médicos que não fizeram, infelizmente, desenvolveram Covid. E quantos foram seus profissionais de saúde que fizeram a profilaxia? Eu tenho mais ou menos uns 500, 600 profissionais de saúde entre o hospital e os postos de saúde. E nenhum adoeceu? Não, que eu saiba até hoje, não. E quantos óbitos tiveram na sua cidade? Desculpa, doutor. Quantos óbitos tiveram na sua cidade? 3 óbitos que não trataram precocemente. Quantos habitantes tem a sua cidade? 55 mil habitantes. 3 óbitos. E quantos casos confirmados? Confirmados com tomografia e clinicamente confirmados, acima de 1.500. Com PCR-RT, porque o Instituto Adolfo Lutz só faz de paciente internado, 250. Entendi. E 3 óbitos só. Isso, exatamente. Um dado realmente muito importante, né? Faz 30 dias que eu não tenho nenhum óbito. Entendi. Tá aí, né? Relato do prefeito de Porto Feliz, São Paulo. Sim, deixa eu te falar, Silvano, isso é muito importante você trazer esse assunto aqui, pelo contrário, é muito importante, mas eu dizer para você, a primeira palavra que você falou, cientificamente não tem eficácia, né? Isso não foi registrado, vamos falar assim, que tem eficácia. E você disse que uns 3 ou 4 profissionais aí da área de saúde faz esse relato aí. Após terminar a nossa fala, eu vou te mandar um vídeo que eu recebi ontem, de um médico com a reunião com os senadores da República, um pouco de senadores, falando totalmente contra essa situação. Então você tem essas falas de alguns prefeitos, de algumas cidades, mas você tem outras e muitas outras ao contrário. É aquilo que eu disse, né? Tem os contras, os que são contras, os que são a favor, aqueles que estão adotando relato de que está dando certo, igual a cidade de São Lourenço, né?
que o prefeito diz que tem dado certo tratamento lá, mas tem os prós e os contras, como sempre tem, né? Isso, aí eu achei importante, você vai ouvir desse médico, nessa reunião com os senadores, que ele frisou muito bem sobre essa situação do tratamento precoce. Eu achei muito importante. E nós, gestores, ficamos observando tudo e atentos a tudo para ver o que é melhor. Então, dizer que muitos médicos não recomendam. É como você disse, tem prós e contras. Mas a Márcia vai falar um pouco sobre essa situação, porque eu vi esse trabalho feito há uns 6 meses atrás, ou mais, de um prefeito que é prefeito de uma cidade que eu esqueci o nome também, e aí a Márcia fez esse trabalho no início do nosso tratamento aqui, vamos falar assim. Se eu estou falando errado, a Márcia, ainda bem que ela está aqui, ela vai esclarecer melhor sobre essa situação, tá bom? Então, sobre esse tratamento precoce, os infectologistas, eles têm um parecer um pouco diferente, eles têm um outro parecer. E a gente, em julho de 2020, a gente, com a portaria 1445, a gente, o governo federal liberou para os municípios estar abrindo o centro de tratamento ao Covid-19. É o que a gente organizou esse serviço no nosso município, então a gente tem ele desde julho de 2020. Quando a gente organizou essa portaria, que a gente montou a equipe, eu fiz uma reunião, né, com os médicos da atenção básica e com os médicos do Covid, né, onde ia trabalhar lá no centro do Covid. E a gente discutiu muito sobre esse tratamento precoce, que eu acredito também que a partir do momento que você tem um vírus, você precisa tratar esse vírus. Quando a gente pega um vírus, uma gripe, a gente trata a gripe. Mas a gente, momento algum, a gente impôs um protocolo no nosso município de Rio Paranaíba. Eu sentei com todos os médicos e colocamos em pauta o que era mais acessível para a gente trabalhar, o que eles pretendiam, como que eles iam clinicar. E nessa reunião, foram determinados que a gente ia trabalhar com a ivermectina, azitromicina, amoxicilina, dexametasona, dipirona, paracetamol, o Tamiflu e a enoxaparina. O Tamiflu e a enoxaparina já era para a parte de internação. Então, 2020, a gente praticamente disponibilizou essa medicação para a população que procurasse o centro de atendimento. Não que ele era um pacote fechado, o paciente pegou o resultado positivo, a gente entregasse o pacote fechado de medicação, não, pelo contrário. Esse paciente positivo, ele passava pelo atendimento médico e o médico, ele ia clinicar esse paciente, e o pessoal do monitoramento ia monitorar esse paciente positivo. A partir do momento que ele fosse apresentando alguns sintomas, esses médicos do Covid ou da atenção básica, eles iam estar fazendo essa disponibilização dessa medicação que a gente tem ela no Covid. Então, sempre a gente trabalhou com medicação. Momento algum, esses pacientes do nosso município ficou com o vírus aguardando em casa, sem tomar uma medicação. Ele era monitorado, qualquer sintoma, ele era remetido ao hospital para fazer uma raio-x. Se nesse raio-x ele tivesse qualquer comorbidade, qualquer alteração no raio-x, automaticamente ele é indicado para uma tomografia. Diante dos exames clínicos, dos exames de sangue, durante esses outros exames, a gente que ia fazendo, diagnosticando e ia medicando esses pacientes. O ano passado, a gente teve uma redução enorme de clínica médica. No início da pandemia, que a gente teve muita procura de UTI. Por quê? Porque esses pacientes, eles eram, sim, medicados. A gente também tem um parceiro que a gente não pode esquecer, que é o doutor Eli. Ele faz um acompanhamento para vários pacientes que é positivo. Ele disponibiliza o telefone dele, ele faz as consultas virtuais e ele acompanha esses pacientes. Todo paciente que o doutor Eli acompanhou e os nossos médicos do Covid foram medicados. Então, com isso a gente reduziu. Só porque, assim, falar que a gente faz um pacote fechado, a gente não pode fazer isso, porque o médico é que avalia esse paciente e automaticamente que ele vai ver qual é a necessidade desse paciente, dele ser medicado. Não justifica você dar uma medicação para o paciente sem ele não apresentar nenhum sintoma.
Muito bem, tá? E acho que muito bem colocado. Como eu disse, era um assunto polêmico que já está gerando aqui no Facebook, aqui, muitos e muitos comentários, mas aqui a gente tem liberdade de expressão, todo mundo é livre para opinar, para dar suas opiniões, quem é contra, quem é a favor, né? Tem vídeos aqui, eu trouxe esse vídeo lá de São Lourenço, mas tem outros vídeos, igual o prefeito disse que tem um lá, que, né, que fala que é contra e tal, a gente só está sem tempo aqui 10 horas. Então, Silvana, eu esqueci de comentar das vacinas, só um segundo. A gente, até hoje, nós recebemos 680 vacinas e a gente já foi aplicada 610, completando as 680 até sexta-feira agora. E falando em vacina, né, Márcia, só para a gente fechar mesmo, agora 10:01, né, o pessoal lá da Máximos agora já está com o padre Reginaldo Manzotti, e eu tive com a Márcia Jordão essa semana, e ela relatou casos que está acontecendo, mas que, né, vai tomar cuidado a partir de agora, de pessoas de outros municípios, né, querendo vir vacinar aqui, né? Isso, foi assim, a gente teve essa grata surpresa, nossa, assim, a gente ficou impressionado, e deixar bem claro para a população. As vacinas são dos nossos munícipes, quando a gente já recebe, elas já vêm mais, assim, identificando já a faixa etária. As vacinas são dos nossos munícipes. Nós fazemos o controle dessas vacinas pelas unidades de saúde. As agentes têm todas as pessoas cadastradas. Então, a gente segue aquela lista do PSF. Agora, a gente vai fazer a faixa etária de 70, a gente já tem todas as pessoas do município que têm 70 anos. Então, não adianta região vir para o nosso município, outros municípios vir para tomar vacina, porque automaticamente nós já temos o nome das pessoas, a gente já entrou em contato com essas pessoas por telefone, então a gente só faz nos nossos municípios, porque nós temos toda essa documentação, todo esse cadastro da nossa população. Muito bem, tá aí, gente, prefeito, Márcia, brigadão, tá? Aí eu espero que a gente possa ter outras oportunidades. Obrigado você que esteve com a gente, o pessoal aí no Facebook, né, o pessoal em casa. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades, talvez até para conversar sobre outros assuntos, né, o prefeito? Sim, eu quero agradecer a todo o nosso povo querido de Rio Paranaíba, e dizer que nós estamos trabalhando diuturnamente para fazer o melhor para salvar vidas e também para a economia do nosso município. E mais uma vez agradecer à Câmara, que fez uma reunião extraordinária também para aprovar a lei para a gente comprar essa vacina. E sobre esse tratamento ou não tratamento, isso aí eu acho que o mais importante é você vacinar o povo para resolver o problema. Acho que isso tem que ser feito. Então, quero que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, e nós também, que estamos sofrendo muito com essa pandemia. Muito obrigado a todos. Muito bem, Márcia, brigadão, bom trabalho aí, viu? Obrigada, Silvânia. Um bom dia a todos, né? Que Deus nos abençoe, um bom dia para todo mundo que está trabalhando. Muito obrigado, e a gente está à disposição da população. Nós, saúde, estamos para ajudar a todos. Bom dia. Muito bem, 10:03, vamos lá para o